a gente vai falar um pouco sobre as metas, né? Perguntaram aqui se a gente vai falar de fechamento. Quiser colocar alguma dúvida aqui específica sobre o que você precisa ou o que você quer saber sobre o fechamento, eu posso responder, tá? Mas eu aproveitei que a gente já está aí praticamente, né, há 3 dias de junho, de começar um novo mês, e o que a gente sempre fala aqui é que o fechamento começa no primeiro dia do mês. O fechamento não é hoje, embora hoje nós façamos fechamento amanhã e depois, e até a hora dos últimos minutos ali. Mas o fechamento ele começa no primeiro dia do mês, tá? Então, a gente já pode. Já está gravando, né, Douglas? Eu acho. Então, tá. Então, a gente vai falar aqui hoje sobre metas. Como que você, a importância de você definir metas e como que você vai fazer isso? Adriana, mas eu defino meta do quê, como, e como que eu trabalho essas metas depois, né? Então, eu quero falar um pouco sobre isso aqui com vocês hoje. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter clareza é do que a gente está buscando. Quando eu iniciei o meu negócio do Terra, eu procurei por pessoas que não, eu não coloquei foco em pessoas que iam desenvolver o negócio, tá? Então, o que aconteceu? Eu foquei em cliente. Isso foi muito bom para a construção do meu negócio. Eu tive realmente ali um bom crescimento, eu cadastrava muitos clientes, porém, o que eu observei? Que com o passar do tempo, isso foi tendo uma demanda da minha atenção muito grande, porque eu não tinha líderes para me ajudar ali, né, apoiar realmente o uso, os protocolos, os direcionamentos, cuidar das pessoas. Então, isso acabou sobrecarregando para mim, porque a maioria era eu que cadastrava, então, quando não era eu que cadastrava, era alguém que era um cliente, mas que não sabia orientar. Então, acabou demandando muito trabalho para mim e pouco poder de duplicação, tá? Mas foi uma decisão que eu tomei no início, devido a uma experiência anterior que eu tive, e funcionou por algum tempo. Depois, eu percebi que nós, na do Terra, nós recebemos muito bem todas as pessoas. Cliente preferencial, consultor do bem-estar, todos são bem-vindos. Mas quando a gente fala de construir um negócio, e eu imagino que vocês que estão aqui hoje nessa sala desejam construir o negócio, nós precisamos direcionar a nossa energia para buscar parceiros de negócio, pessoas que estão dispostas a gerar renda e a trabalhar conosco, tá? Isso é extremamente importante a gente ter clareza. Precisamos buscar pessoas que estão, que a gente fala aí, na mesma vibe, no mesmo direcionamento, com o mesmo objetivo, para que essa duplicação aconteça de uma forma mais acelerada, tá? E para isso, a gente precisa definir algumas metas aí dentro da nossa rotina, já antes do mês começar, né? O ideal é a gente definir a meta antes do primeiro dia do mês, ou no máximo no primeiro dia do mês. O que que você precisa definir? A sua meta pessoal de cadastramento. Então, quantas pessoas você deseja cadastrar? Às vezes você vai dizer, Adriana, sabe o que acontece? Eu estou cadastrando uma pessoa por mês. Então, acho que é isso, eu tenho que colocar a meta de um. Ou eu não estou cadastrando ninguém. Então, eu vou colocar um que tá bom, né? A meta, ela precisa ser algo que você vai acreditar que é possível. Então, a minha direção aqui é: se você não tem cadastrado ninguém há vários meses, ou cadastra uma pessoa, né, ali não, sem muita frequência, você colocar que você vai cadastrar 10 pessoas no mês, vai fazer o seu cérebro fazer o quê? Ah, vai nada. Não cadastra nenhum, vai cadastrar 10 como? Então, o teu cérebro, ao invés de falar, uau, vamos lá, vamos buscar essa meta, ele vai falar que nada, você não vai conseguir, não. E o que que você vai fazer? Não vai conseguir, porque você não vai fazer as ações necessárias para essa quantidade de cadastro. Então, se você vem cadastrando uma, duas pessoas, coloca sua meta de 5 cadastros. Se você não vem cadastrando ninguém, coloca a meta de 2 cadastros. Você também pode colocar essa meta por semana. Um cadastro por semana. E aí, tá bom. Coloquei a meta ali de um cadastro por semana. Ele vai cair do céu?
Não, não vai cair do céu. Você vai precisar saber qual é o seu número de fechamento. Então, vamos dizer, a cada 10 pessoas que você cadastra, que você apresenta do Terra, você cadastra uma. Então, se a sua meta é cadastrar uma pessoa por semana, você precisa apresentar pelo menos para 10 pessoas por semana. E aí, como que eu vou fazer, então, para apresentar para 10 pessoas por semana? Às vezes você vai precisar contatar 50 pessoas, ou até mais. E contatar não é apenas chamar e falar: Oi, fulano, tudo bem? Você quer saber mais sobre os óleos essenciais? Não é isso, né? A gente precisa saber as perguntas certas que nós faremos para despertar o interesse das pessoas. Uma coisa que acontece muito quando um lado muito bom que eu falo que tem o marketing de multinível é que ele aceita qualquer pessoa, sem experiência, sem habilidades, né, sem desenvolvimento pessoal, sem técnica de venda, sem nada. Mas se você não se desenvolver, você não vai conseguir fazer o que precisa ser feito para obter resultado. E uma coisa importante é que todos nós no marketing multinível somos vendedores. Então a gente vende ou um óleo, ou um kit, ou a visão, a oportunidade. Eu preciso vender. Mas adianta você pegar, por exemplo, deixa eu pensar aqui, uma gestante. O que que uma gestante, quais são as dores de uma gestante? Coloca aqui as mulheres que já gestaram. Quais são as dores? E aí, dores, eu não estou falando só de dor mesmo, mas necessidades. Quais são as necessidades de uma gestante, né? Ó, algumas aqui físicas, né? Náusea, enjoo. O que que uma gestante está preocupada? Ela está preocupada em comprar carrinho, em comprar berço, em arrumar o quarto do bebê, roupinha, ela está preocupada com se ela está dormindo bem, né? Então, uma gestante, o foco dela está no conforto físico dela, emocional, que às vezes chora muito, está muito triste, está muito chateada, e no bebê, certo? Então, se eu chegar para uma gestante e ficar, nossa, você pode emagrecer, fazer um tratamento estético que é incrível. Esse tratamento estético aqui, ó, ele é sensacional, vai te deixar linda, perfeita, magra. A gestante quer saber disso enquanto ela está grávida? Não, ela até pode até querer, mas ela nem pode. Não comer acima do necessário é uma preocupação que eu tinha. Então, um direcionamento alimentar é uma necessidade. Agora, um procedimento estético, a gestante pode fazer, a maioria nem pode. Então, muitas vezes a gente está oferecendo para a pessoa algo que não está resolvendo o problema dela. Então, e como que a gente vai conhecer a dor? Às vezes uma mulher que acabou de engravidar, eu só sei se ela está gestante se eu fizer perguntas. Então, o que acontece? No nosso caso, tanto para vender um óleo, ou para vender um kit, ou para vender a oportunidade, eu preciso saber fazer perguntas. E fazer as perguntas certas, saber quais são as dores. Então, eu sempre pergunto para as pessoas, né? Você tem alguma necessidade específica que você gostaria que os óleos essenciais contribuíssem com você? Você me procurou porque você deseja empreender com os óleos? Você busca uma renda extra? Então, fazendo perguntas, eu consigo identificar a dor daquela pessoa, como a gente acabou de falar agora, por exemplo, uma família autista. Às vezes a mãe até quer emagrecer, mas a prioridade dela naquele momento é apoiar a criança. Então, naquele momento, às vezes ela não está preocupada com o óleo do emagrecimento, ela quer o óleo para apoiar o filho. Então, a gente ter essa sensibilidade, essa percepção, sabe? Outra coisa, às vezes fala assim do fechamento, né? Vamos puxar aqui um pouquinho para o fechamento. Porque uma meta sem estratégia, ela não vale nada, né? Então, vamos falar do fechamento. O que acontece? A pessoa falou que ela tem, sei lá, ela tem dor de cabeça. Ah, o que mais que você tem? Só dor de cabeça. Então, vamos dizer aí que o peppermint seria uma sugestão. Só que você tá lá falando, não, porque o kit, porque o kit, porque o kit, porque o kit. Acontece muito, gente, de vir pessoas me procurar e falar, então, eu queria saber como que é para cadastrar na do Terra, porque me disseram que tem que comprar um kit de R$ 1.600. É só esse o jeito que tem de cadastrar na do Terra? Não é. Essa é uma das formas, essa é uma das formas. Mas como a pessoa que prospectou esse consultor, essa consultora, disse que era isso que tinha que ser feito, não ouviu a pessoa, né?
Eu tive um caso bem de você ouvir, prestar atenção. Vou contar para vocês poderem perceber isso. Uma pessoa me procurou pedindo, perguntando, né, sobre empreender com Doterra e tal. Eu nem sei se ela está aqui na sala, porque ela está cadastrada. E aí ela falou, olha, me disseram que eu tenho que investir R$ 1.600, mas eu fiquei com medo, porque não sei o quê, e eu não tenho disponibilidade agora e tal. Não, não. Tá bom. E aí eu falei para ela, eu percebi que ela queria, mas que também, ela, além de estar limitada no cartão, ela estava com um pouco de medo, porque eu sempre falo, gente, a razão do obstáculo, na maioria das vezes, não é o dinheiro, não é a falta de limite no cartão, é o medo. Então, se a pessoa está com medo, ela não vai investir. E aí, o que aconteceu? Eu queria um protocolo de números, Lucas. Você tem que saber como que tá os seus números. Você vai saber se você está sendo produtivo, fazendo um diagnóstico das suas ações. Então, eu falo com quantas pessoas por dia? Eu vendo quanto por dia? Eu cadastro quantas pessoas por semana ou por mês? E aí você consegue saber se você está sendo produtivo ou só enrolando, como você acabou de usar esse termo aqui, tá? Postando coisa no Instagram. Ah, hoje eu trabalhei pra caramba, fiz 5 posts no Instagram. Falou ativamente com quantas pessoas? Nenhuma, né? Isso não é trabalhar. Então, a gente precisa ter clareza disso. E ser estratégico, inclusive, quando faz um post, né? Mas voltando aqui, e aí essa pessoa falou para mim que não tinha como comprar, tá bom. Eu falei, então tá bom, então você já usou os olhos? Ela falou, não, nunca usei. Então, eu falei o seguinte, você compra um kit introdutório, usa, e aí eu te direciono no restante do trabalho. Tá bom, tá bom. Ela comprou o kit introdutório, começou a usar, viu muita diferença nela, no marido, né, ficaram super encantados com os resultados. E no mês seguinte ao cadastro, esse mês agora que é o mês da promoção, ela fez um pedido de 250 pontos. Mais da metade do pedido já estava vendido. Então veja que o problema não é muitas vezes a restrição financeira, é o medo, é o medo. Então, isso é muito importante a gente. Mas como que eu consegui converter essa situação? Ouvindo, fazendo perguntas, entendendo qual era a realidade dela, para poder oferecer a melhor solução. Então, se tem um segredo, né, para a gente saber se está dando certo, é saber se a gente está ouvindo as pessoas e oferecendo solução para a dor delas. Quando uma pessoa diz que o óleo está caro, a gente ou não gerou valor ou não identificou a dor. E aí a gente precisa avaliar qual dessas situações que aconteceu, tá? Outra coisa, então, a respeito da meta pessoal, você precisa definir, né, o número de cadastros, o número de vendas. E por que vendas? Porque a gente faz ativação, né? Então, muitos aqui não têm a disponibilidade financeira de ativar 100 ou 150 pontos de consumo. É muito possível, né? É muito possível a gente usar 150 pontos de produto no nosso dia a dia. Mas às vezes não está no orçamento das pessoas isso, da maioria dos consultores. Então a gente precisa movimentar vendas. E movimentar vendas também faz com que a gente tenha novos contatos, vai gerar novos cadastros. Então, a ação de buscar a venda, né? O Douglas, a Beth estão aqui, eles trabalham bastante em relação a isso. Por quê? Porque quanto mais você prospecta pessoas, quanto mais você fala com pessoas, mais chance você tem de vender e cadastrar. E esse é o objetivo do nosso negócio, apresentar a solução para as pessoas e fazer com que elas vejam vantagem em comprar e cadastrar, comprar e cadastrar. Então, é necessário uma meta diária de vendas. E por que uma meta diária? Porque se você faz uma meta mensal, você não acompanha essa meta pelo menos semanalmente. Por exemplo, o Lucas colocou aqui, como que eu vou saber se eu estou sendo produtivo? Vamos supor aqui, a gente fala de uma ativação de 200 pontos, para você ter uma estrutura de poder de 3 aí forte. 200 pontos. Você precisa vender, no mínimo, 50 pontos por semana. Isso dá 10 pontos por dia, que é uma lavanda de 5 ml. Então, essa é uma maneira de você enxergar se você está sendo produtivo. Eu preciso vender 200 pontos por mês. Um consultor que deseja desenvolver esse negócio profissional e que não movimenta 200 pontos no mês, muito provavelmente ele não está fazendo o número de contatos suficiente, né? Tem suas exceções, mas em geral é isso que está acontecendo. Você não está prospectando o número adequado de pessoas. E aí o que acontece? Se você define essa meta de 200 pontos por mês, 50 pontos por semana,
10 pontos por dia, considerando segunda a sexta, se hoje terminou o dia e você fez tudo, menos conversar com alguém, prospectar e fechar uma venda, você não foi produtivo. Amanhã, você precisa vender 20 pontos. Chegou na quarta, você não vendeu ainda, você precisa vender 30. Se chegar na sexta, você não vendeu na sexta, você precisa vender 50. E aí você vai precisar ser cada vez mais estratégico, cada vez aumentar mais o seu número de ações para atingir esse resultado. E não tem, mas é que, porque a desculpa, ela acaba sendo dada para nós mesmos, né? Se um consultor vira para mim e fala, Adriana, sabe o que é? É que esse mês, e eu não consegui fazer o pedido. Quem é o maior prejudicado? É a própria pessoa. Por quê? Porque ela deixou de movimentar o negócio dela, ela deixou de cadastrar um novo parceiro, ela deixou de fazer parte do LRP, de acumular pontos, às vezes de receber um bônus, né? Então, o maior prejudicado é a própria pessoa. Então, isso é muito importante a gente definir, essa meta de vendas, porque vender a ideia é venda, vender um kit é venda, cadastrar uma pessoa é venda, tudo é venda, gente. Tudo que envolve a comercialização de algo é venda, tá? Outra coisa, a gente precisa ter a meta de volume de equipe. Então, quantos pontos você quer promover? Tudo começa e termina em nós, com certeza, Fernanda. Qual que é a sua meta de volume de equipe? Então, Adriana, olha, eu bati o Elite e eu não estou requalificando. Qual que é a sua meta? Qual deve ser a sua meta? Requalificar o Elite. O que acontece com muita gente, muitas de nós também? Eu não estou requalificando Elite, mas eu começo o mês e eu quero ser Premier. Você pode ser? Pode, é perfeitamente possível. Mas qual que vem sendo as suas ações para atingir esse resultado? Porque não vai ter mágica, né? Existem milagres do fechamento, como o Mário sempre fala, mas mágica não tem. Os milagres do fechamento, o que são? São ali nos últimos dias, os fechamentos que você faz da semeadura que você fez o mês todo, né? Então, isso precisa ficar muito claro. Qual que é o volume que eu quero buscar para minha organização? E por que eu preciso olhar qual é o volume que eu quero? Porque aí eu vou ser estratégico dentro da rede que eu já tenho. Então, se eu sou um elite, mas eu não estou requalificando 3.000 PVs, eu preciso olhar quem são as pessoas que estão na minha organização. São consumidores? Eles têm consumido frequentemente ou não? Eles estão comprando muito esporadicamente. Eu tenho consultores trabalhando, eu preciso olhar a minha rede para calcular ali de onde pode vir esses 3.000 pontos. Porque às vezes eu pego ali um consultor que está um pouco mais comprometido e falo, ó, vamos buscar o seu manager esse mês? Aí você pega um outro um pouco mais comprometido, vamos buscar o seu diretor esse mês, né? E desse jeito, você busca com 500 pontos, busca com outro 1.000 pontos, busca a sua pontuação pessoal, os seus cadastros, e aí você consegue enxergar como fazer esse volume acontecer. Então, não adianta a gente, sem estratégia, né, querer sair de uma graduação que a gente não requalifica para ir para frente. Pode querer? Pode, a gente pode querer o que a gente quiser. Mas, se a gente não for estratégico, o que vai acontecer? Frustração. E o que a gente mais observa são pessoas que não definem mais metas porque elas têm medo de se frustrar. E para isso, né, não, eu nem vou definir uma meta, porque vai que eu não alcanço, e aí eu fico, tipo, arrasada, eu fico destruído, né, porque eu não bati a minha meta. Então, e aí eu não defino mais. Para muita gente, assim, a gente como líder vai chamar, qual que é a sua meta para esse mês, então? Eu ainda não pensei, eu ainda não defini, eu tô vendo, eu vou ver, a pessoa escorrega igual sabonete, né? Porque ela tá com medo de se frustrar. Exato. A meta, ela tem que ser para se motivar, para se superar. E uma coisa que o Leão fala muito, que eu converso bastante com a minha equipe, é a gente precisa mensurar avanços. Então, às vezes, você naquele mês que você definiu uma determinada volume de rede, você não atingiu, mas você conseguiu fazer uma movimentação de alguém ali na rede, mudar alguém, tirar alguém que estava meio que atrapalhando, tal. E você conseguiu fazer isso. E você não fazia porque você estava limitado na conversa, estava com medo de conversar, estava com medo de pedir para a pessoa sair. E você conseguiu passar por esse obstáculo. Naquele mês, você não atingiu o volume que você estava buscando, mas você teve um avanço, avanço de desenvolvimento pessoal,
um avanço de tirar alguém ali da organização que estava atrapalhando, fazer uma movimentação, uma transferência de conta, um swap, né? Isso é um avanço e a gente precisa olhar isso como um avanço. Então, muitas vezes, o objetivo final naquele mês não vai ser alcançado, mas você já preparou a tua organização para o próximo mês, tá? E aí, para a gente caminhar aqui para o fechamento, se preparar todo dia para o sucesso. Todo dia, Fernanda, isso é muito interessante. Tem gente, eu vou falar isso agora no Poder de 3. Tem gente que não está preparado para o sucesso. Ela tem uma rede que está toda bagunçada, por mais às vezes que o líder fique orientando, olha, arruma aqui, arruma ali, movimenta ali, ela resiste, ela acha que não tem que fazer daquele jeito, né? Ela não se prepara para dar certo. Ela, quando cadastra alguém ou quando uma pessoa vai fazer uma removimentação, uma reativação, ela não sabe onde colocar. Por quê? Porque ela não está preparada para aquilo dar certo, né? E é pega de surpresa. Tem gente que fala assim, ah, mas o meu problema é falta de dinheiro. Aí você pergunta, tá bom, se eu te der 1 milhão hoje, o que que você faz? Ah, eu vou viajar, vou fazer isso, vou fazer... Ela vai fazer tudo, menos mudar a vida dela, né? Porque ela não está preparada para aquilo. Então, poder de 3 aqui para a gente fechar. Você precisa definir no começo do mês qual nível de poder de 3 você vai buscar. Se você já fecha 250, você vai definir impreterivelmente 1.250, tá? Não tá ouvindo? Tem que ativar o áudio no computador, né, gente? Tem que liberar o áudio aqui. Tem uma partezinha, Paula, no seu rodapé, que ele fala para você ativar o áudio, tá? Então, o que acontece, né? A gente precisa definir a meta do poder de 3, justamente para a gente enxergar. Eu vou buscar o poder de 3. O que eu preciso fazer para isso? Às vezes, você tem pessoas espalhadas na profundidade da tua organização que elas poderiam estar nos níveis acima, compondo o seu poder de 3. Mas, como você está na vibe, deixa a vida me levar, você não tá assumindo o controle daquele negócio. Então você olha ali e fala, ah, lá no meu terceiro nível tem alguém que se ativa todo mês. Mas você não para para pensar, nossa, se eu trouxesse essa pessoa para minha primeira linha, ela compunha meu poder de 3. Ou que nem hoje, dia 29. Às vezes está faltando para o seu poder de 3 completar 50 pontos em alguém, fazer uma ativação de 100 pontos. E aí tem gente que me fala assim, Adriana, mas sabe o que é? Uma ativação de 100 pontos custa, sei lá, R$ 600. Para eu receber um poder de 3 de 250, não compensa. Depende do ponto de vista. Se você pensar, eu tenho 3 dias para movimentar 100 pontos, porque uma coisa que eu não oriento, pelo menos eu não, né, é entupir a casa de produto. Isso eu não trabalho desse jeito, né? Eu quero ensinar as pessoas a colocarem produto no mercado. Então, na casa das pessoas. Então, qual que é o desafio aqui? Bom, se falta 100 pontos para eu ativar alguém na minha primeira linha, para eu fechar o poder de 3, o que eu preciso fazer? Ir lá e passar no cartão 100 pontos de produto? Não. Eu preciso ser estratégico e pensar nesses 3 dias. Quem que eu posso atender? Quem que eu já vendi que não comprou mais que eu posso fazer um acompanhamento? Tem uma consultora, também não sei se ela vai estar aqui. Ela mudou de cidade, e ela cadastrou uma pessoa e não ia receber o bônus. E aí eu falei para ela, falei, olha, ela falou, não, então, é que eu mudei de cidade. Algumas vezes ela me respondeu isso. E aí eu não fiz cliente aqui ainda. Aí, da última vez que ela me falou isso, eu falei assim, mas e seus clientes do outro lugar? Ah, então, eu falei, porque eu vendo para o Brasil inteiro. Ela, nossa, mas se fala de frete, as pessoas saem correndo. Eu falei, às vezes essa é uma crença sua, porque principalmente no período da pandemia, as pessoas se acostumaram a pagar frete, né? E a gente usa aí a plataforma do Melhor Envio, onde o frete fica muito mais barato. Aqui em São Paulo, o frete fica R$ 12. E aí ela falou, ah, é verdade, não tinha pensado nisso, obrigado pela dica. Voltou e falou: já tenho alguns pedidos. Então, muitas vezes, você não está recebendo o seu poder de 3, ou você não está fazendo a sua ativação, né? Às vezes, hoje, dia 29, você está aqui no treinamento, mas você não está ativo ainda, porque você não está tendo estratégia. Ou até sabe a estratégia, mas não tá agindo, né? Fernanda, o Melhor Envio é uma plataforma de envios. Chama exatamente assim, melhorenvio.com.br. Você entra lá, faz um cadastro e você usa
os serviços de envio disponíveis na sua região, como se você fosse uma empresa. Ele tem todo o direcionamento ali, mas basicamente você coloca o CEP da pessoa, as medidas da embalagem, o peso, e ele dá várias opções. Você pode mandar por transportadora, você pode mandar pelo correio, dá vários preços, né? E geralmente o valor é bem mais em conta do que se a gente fosse usar o correio normal. E o acesso à transportadora também, que muitos de nós não temos, né? Muitas vezes. Então, o que acontece? Eu falei isso para ela e ela conseguiu o pedido. Então, hoje pode estar faltando aí 50 pontos para o seu poder de 3 e você está esperando a pessoa ir lá comprar. E às vezes ela não vai comprar, porque ela já comprou ali 60 pontos, que é o que ela consome. Quem vai comprar os outros 40? Você, que é um consultor e que quer desenvolver esse negócio de forma profissional. E para você comprar esses 40, o que você tem que fazer? Vender. E para você vender, você tem que ter estratégia, fazer perguntas, desenvolver habilidades, né, de vendas. Então, e entender, gente, uma coisa muito importante. E aí, né, finalizando aqui o poder de 3, se você já fecha o poder de 3 de forma orgânica, orgânico, o que é orgânico, Adriana? Eu tenho 3 pessoas que fazem a pontuação que precisa e entre nós 4 a gente fecha poder de 3 de 600 pontos. Uau, parabéns para você. Você é um abençoado iluminado. Não, eu não tenho ainda a estrutura do poder de 3, falta um pouquinho, vê o que que falta. Já tenho, vou focar no 1250. E eu começo a ir estruturando, né, a minha rede ali para ter conforto no meu poder de 3 e buscar o quanto mais orgânico possível ele se torne, né, o mais rápido possível. Então, é muito importante a gente. Só que se eu não definir uma meta, por que eu tô falando que tem que definir a meta? Porque senão o mês acaba e termina e você não entende nada disso, você não olha teu VO, você não monitora, você não faz aquela coisa de tipo, né, que nem a Fernanda falou que a meta é para motivar, é para se superar. Mês passado eu não consegui fechar poder de 3, esse mês eu consegui. Eu consegui 250 agora de mais uma linha minha, olha que incrível. Para o 1250 só falta 2. E é isso, sabe? É você ter essa energia onde tá chegando, tá indo, tá evoluindo, tá avançando, tá crescendo, tá acontecendo, né? E é isso que a gente precisa, é dessa energia que a gente precisa para andar para frente, senão a gente fica no mesmo lugar. E quem não cresce diminui. Essa é uma máxima que é real, né? Acontece mesmo, de verdade, tá? E aí, aqui, falando desse fechamento, é você olhar e pensar o que eu estou buscando, quem são os parceiros que eu já tenho na minha organização e quem é cliente. Eu tenho cliente que compra 200 pontos todo mês e é cliente. Ela não é vendedora, não é consultora, não é nada, ela é consumo. E aí eu coloquei ela estrategicamente, eu fiz algumas movimentações na rede para colocar ela num lugar estratégico, que favorece o meu poder de 3. Adriana, como que eu faço essas movimentações na rede? Pergunta para quem te cadastrou. Ele vai te orientar, vai olhar a tua rede e vai te ajudar a pensar na melhor alternativa, né? Então, o que a gente precisa entender é que todos nós somos empreendedores. Nós não somos CLT. Ninguém no primeiro dia do mês vai ligar para você e falar: o nome que eu tô vendo aqui é a Jane. Jane, oi, bom dia, viu? Mês já começou. Esse mês, então, a sua meta é 3.000 pontos, ativação de 150 pontos, né? Seria bom se a gente pudesse fazer isso, né, Douglas? Pegar todo começo de mês, ligar e botar a meta para cada um, né? Seria incrível. Mas não é como a gente trabalha normalmente, né? Com uma outra pessoa, às vezes a gente até tem essa conexão, mas na maioria dos casos, não. É algo autônomo, voluntário. Eu preciso definir a minha meta e respirar ela o tempo todo, o tempo todo. Sabe uma pessoa que está com uma viagem agendada para Disney? Que ela fica assim, vou para Disney, vou para Disney, vou para Disney, tá chegando o dia de ir para Disney e tal. A meta, ela tem que ser a mesma coisa dentro da gente. Eu falei aqui, ó, meta pessoal. Quantos cadastros você vai fazer esse mês? Tem que estar na ponta da língua, porque aí tá realmente, você tá vibrando naquilo. Quantos pontos você vai fazer pessoal? Tem que estar vibrando naquilo. Se a pessoa, seu líder te pergunta, você não tem nem a resposta, a meta não está ali dentro do teu coração. E a chance dela se materializar é muito pequena, né? E cada vez que a gente vai vibrando mais nessa energia, trabalhando dessa forma, a gente vai atraindo pessoas para trabalhar conosco assim também. E cada passo que a gente dá em direção ao nosso objetivo nos torna muito mais capazes de dar mais um passo e de trazer as pessoas com a gente. Então, para você hoje, que está faltando, que não está ativo,
ou que está faltando um pouquinho para o seu poder de 3, se você tomar a decisão agora de fechar essa meta até quarta-feira, a próxima pessoa que você cadastrar e que tiver desafio, e você vencer esse desafio, você venceu, você fechou seu poder de 3, que faltava pouco, você fez sua ativação que você não está ativo, e chega um novo consultor daqui a um tempo e fala para você, então, sabe o que é? Falar com a Adriana aqui agora. Adriana, é que eu não tenho pedido. Você pode dizer, eu sei como é isso. Mas olha, eu fiz isso, isso e isso e deu certo. Eu fiz isso, isso e aconteceu. E aí você tem a sua própria experiência para compartilhar com a pessoa e mostrar para ela o resultado, o caminho para atingir o resultado. Essa é a minha contribuição para vocês hoje. Eu espero realmente que, através disso, vocês possam transformar essas informações em resultado nesses próximos 3 dias de maio e fazer de junho um mês simplesmente extraordinário e totalmente diferente de tudo que você já viveu até hoje. Se você se determinar, você vai viver o extraordinário, que você vai agir para isso acontecer. Deus abençoe vocês. Alguém tem pode terminar aqui?